Olá, tudo bem? Meu nome é Maitê, eu sou enfermeira obstetra, também sou acupunturista, professora, pesquisadora e trabalho bastante com ginecologia na minha clínica. Eu gosto de entender que é ali o momento em que eu mais faço as minhas pesquisas, né? Porque por mais que a gente tenha muitos estudos, né, e a gente tenha muita informação em muitos locais, eu sempre gosto de levantar dados, sabe? De conversar com as minhas pacientes, de entender se é isso mesmo, né? E se essas informações batem, entende? Então eu sempre falo que a minha clinicagem, né, o meu consultório, o meu parto, esse ambiente que para mim é um ambiente assim com tantas facetas, né, onde a gente vai percebendo que cada mulher vai vivenciando uma coisa diferente da outra, né? É um universo tão vasto e também tão oportuno para a gente aplicar aquilo que a gente aprendeu, para confirmar se é isso mesmo, né? Então, eu não só trabalho como pesquisadora, mas eu também atuo, né, como pesquisadora nesses microambientes, assim, que para mim é muito importante. Mas enfim, hoje eu quero trazer para você, né, mais um dos nossos temas aí sobre uma educação perinatal. A educação perinatal ela acontece durante a fase de pré-natal, né? Porque nós estamos pensando em nos preparar para os assuntos e falar sobre os assuntos do parto antes que o parto chegue, né? Então, hoje eu trouxe um assunto muito especial que é lacerações perineais, né? Eu tinha algumas gestantes que elas arrepiavam só de ouvir sobre laceração, né? Sobre a possibilidade de ter um rasgo na vagina quando o bebê saísse, né? Então, eu sei que é um assunto muito delicado, mas eu também entendo que é de muita importância essa nossa conversa, não só para tirar um pouco desse tabu que existe naturalmente entre nós, esse medo, né, que todas nós temos em pensar em ter um rasgo na vagina, não é algo muito gostoso, né, de se pensar, mas é uma conversa muito importante e aí a gente vai entender o que a gente precisa fazer para a gente não precisar passar por isso, né? Mas que se passar e que se acontecer, que pode ser algo que aconteça, né? O quão natural isso pode ser e quais são as ferramentas que nós temos para cuidar de nós nesse momento, tá? E aí, deixa eu só diminuir aqui a nossa tela, que aí eu vou mostrar para você a apresentação. Então, primeiro, o que é uma laceração, né? Perceba aqui comigo, né, que o nosso períneo, essa digamos assim, um raio-x da musculatura. Se fosse possível, né, fazermos um. Pode. Não, pode fazer, porque de todo jeito vai abrir, vai entrar, pode coisar. Depois ainda esquece de pôr esse carro pra dentro. Então, primeiro nós precisamos entender o que é a laceração, né? Então, aguenta os nervos aí que eu vou te explicar um pouquinho sobre isso. Tá vendo essa imagem aqui do lado? Ela nos mostra como a nossa musculatura do nosso períneo, ele é desenhado, né? Então,
Perceba que aqui, ó, ela faz esse movimento de descida no nosso esfíncter uretral, né, que é onde a urina sai. Ele tem esse fortalecimento, né? Então é como se ela fortalecesse essa região, justamente para a gente ter a capacidade de segurar o xixi e tal, né? E esse orifício aqui, maior, é o da vagina e esse menor é o retal, certo? Então, cada um, ele tem um anel muscular ao redor e ainda tem a musculatura acessória, tem a musculatura que se liga à perna, à pelve, né? Essa aqui, as pernas, aqui, a pelve. Então, todas elas estão interligadas, mas perceba que existe, por mais que elas variem no seu desenho, né? Aqui tá mais vertical, aqui tá mais horizontal. Perceba, né? Que aqui, por exemplo, que é o local onde se faz a episiotomia. Então, aguenta mais um pouquinho aí, tá? Que a episiotomia é um corte que se faz, né, com uma tesoura nessa região aqui. E eu não sei se você já viu, a episiotomia, ela se parece muito com esse corte aqui, só que ele é mais lateralizado, assim, né? Se fosse contar um relógio, é como se fosse ali mais umas 7 horas do relógio, tá? Então, ela é mais aqui, lateralizada aqui. A episiotomia hoje, né, nos nossos contextos atualizados, é considerada uma violência obstétrica quando não indicada, tá? Porém, eu te pergunto, quando ela realmente é indicada, sabe? Então, isso é algo realmente muito delicado, né? Pode ser realizada principalmente em ambientes hospitalares, em ambiente domiciliar eu não realizo, tá? Geralmente, assim, vamos imaginar uma possibilidade, assim, onde a gente aprende, né, nas nossas graduações da vida e cursos de extensão e tudo mais, quais seriam as possibilidades? Uma distócia de ombro não seria, por mais que a gente aprenda a avaliar a necessidade de fazer uma epísio, por exemplo. Uma distócia de ombro, por exemplo, não seria uma indicação, por quê? Porque nós estamos falando de osso com osso, né? E a gente ainda vai falar sobre distócia em algum dos nossos vídeos, tá? Mas então você percebe que, claro, Maitê, eu tenho um períneo muito rígido, ele não tá cedendo, né? Aí o profissional, né, que tem o hábito de fazer episiotomia, ou seja, de fazer o corte, o que ele pode virar para você e dizer, olha, seu períneo tá muito rígido, ele vai rasgar muito quando o bebê sair. Mas não tem como a gente fazer essa projeção, concorda? Principalmente se eu tenho uma educação perinatal adequada, que é o que a gente tá fazendo, né? Se eu não fico mandando a mulher fazer força, se eu não faço cabo de guerra demais com essa pessoa, né? Inclusive, a Melânia fez uma palestra linda esses dias aí, né, sobre isso, sobre fazer força e o impacto desse fazer força no períneo, né, o períneo, que é todas essas musculaturas aqui juntas, ele faz, né, como se fosse uma rede sustentando os órgãos pélvicos, sustentando o útero, a bexiga, a placenta. Então, mesmo que eu tenha uma laceração que não é possível eu prevê-la, tá? Porque existem, claro, as possibilidades, a gente vai falar sobre elas, né? Maior chance, menor chance, mas mesmo no ato do parto, não é possível eu ter 100% certeza que vai lacerar. E mesmo que lacere, não é possível eu ter certeza de qual vai ser o grau da laceração. Porque vocês vão perceber aqui que nós temos o grau de laceração, certo? E o grau de laceração, que é isso daqui, né? Então, primeiro grau, o que que é? O bebê saiu e a gente vai afetar somente a pele do períneo, né? Somente a mucosa ali, é como se fosse um arranhão, primeiro grau, tá? O primeiro grau, ele acontece muito, né, gente? Tá passando um bebê, né? É como a gente às vezes vai namorar, tem uma laceração de primeiro grau, né? Ou porque a vagina tá ressecada, ou porque estamos fora do nosso período fértil, né? Que é onde a gente tem menos muco, menos lubrificação. N motivos, a gente pode ter uma escoriação, como se fosse um ralado no nosso períneo, na nossa vulva, né?
Uma laceração de primeiro grau é o que mais acontece quando o parto não tem intervenções em excesso. Então, qual é o segredo para uma falta de laceração? Uma boa intervenção, né? Um parto com intervenções necessárias ou, né, sem intervenções desnecessárias, né? Eu costumo falar, olha, sem intervenção nenhuma é quase impossível. Por quê? Porque a minha presença já é uma intervenção. O meu dizer, olha, você está incrível, é uma intervenção. Ok, positiva, mas é uma intervenção, concorda? A questão é quais intervenções eu quero trazer para esse parto. Se é positivo, se é negativo, sem excesso, sem falta, né? E isso também é muito individual. Tem mulheres que a gente super dá atenção e depois do parto ela fala, você não me deu a atenção que eu queria. E também tem mulheres que não recebem muita atenção e falam, olha, queria que você ficasse mais longe, entende? Então é muito pessoal também intervenção, né? Entender da intervenção, por isso essas nossas conversas são tão importantes, certo? Agora, o que é uma laceração de segundo grau? É aonde além daquela esfoliaçãozinha, né? Ali dentro da mucosa e tal, ou até mesmo a pele, eu tenho um rasgo um pouco mais considerável, né? Que vai afetar a pele e músculos do meu períneo, tá? Aqui no meu desenho, ele tem uma laceração, né? Um pequeno rasgo, tá vendo? Aqui nessa região, né? Descendo, né? Ou seja, mais verticalizada. Mas se você for perceber bem aqui na nossa anatomia, ela vai, geralmente ela lacera aqui e nem sempre ela vai ter um pequeno rasgo num lugar só, tá, gente? Então tem mulheres que tem um rasgo aqui, um rasgo aqui, um rasgo aqui, e aí a gente vai avaliar juntas se isso precisa ser suturado ou não, tá? Obstetriz, enfermeira obstetra, todos nós suturamos períneos quando a gente tem uma laceração importante, né? E quando a gente percebe se é necessário, se não é necessário, alguns profissionais não suturam, mesmo sendo uma laceração de segundo grau, e essa decisão é nossa, em conjunto, tá? E aí depois do parto a gente faz uma avaliação no períneo e a gente mostra pra você, olha, como que tá? Você quer que tenha esse pequeno rasguinho? Você quer que faz uma sutura aqui? Não precisa, mas se você quiser, por uma questão de estética, para essa parte aqui não ficar pendurada, né? Então, ó, entende? Então, tudo é conversado, tá? Não vou entrar em muitos detalhes aqui para vocês, porque senão a gente vai ficar muito tempo falando sobre laceração, né? E não é a nossa ideia. Lacerações de terceiro e quarto grau acontecem em 0,0 nunca partos que são bem assistidos, tá? Geralmente são lacerações onde as mulheres fazem muita força fora do período ideal, ou fazem mais força do que deveriam, né? Ou então, N situações, às vezes o próprio médico, né, tem pressa, ou, por exemplo, partos instrumentalizados, né? Então, questões assim aumentam a chance de ter uma laceração, tá? Então, uma laceração, por exemplo, por episiotomia, que é quando eu corto com a tesoura, ela já é considerada uma laceração de um risco muito grande, né? Então, quem defende a não episiotomia sempre vai virar para você e vai falar assim: se eu não sei qual é a laceração que essa mulher vai ter, por que é que eu vou já entregar para ela uma laceração logo de cara de terceiro grau? Porque se ela nem lacerar, ok, então melhor uma laceração natural, porque essa musculatura ela vai romper-se no seu sentido natural das fibras, né? Essa é a diferença de uma episiotomia, ou seja, um corte que vai totalmente contra as fibras, rompendo totalmente com as fibras, né? Quando a gente realiza o corte com a tesoura, a gente tem um sofrimento maior dessa musculatura, uma dificuldade de cicatrização, né? Uma maior chance dessa mulher perder, por exemplo, o controle dos esfíncteres. São muitas questões mesmo que a episiotomia traz. Então, ela não é um procedimento que deve ser feito de rotina e eu arrisco a dizer que não deveria ser feito quase nunca, tá? Para não dizer nunca, né? E aí, gente,
é muito importante a gente já ter desde agora alguns cuidados, né? E quais são esses cuidados? Utilizar sabonete neutro, evitar peças apertadas e sintéticas, né? Peças apertadas e sintéticas não é só para esse cuidado vaginal, também é para a retenção de líquidos, que fica mais comprometida na gestação, né? Fazer xixi após as relações sexuais é uma boa maneira, porque a bactéria, o micro-organismo que tá ali na portinha da uretra, quando a gente faz xixi, ela não termina de subir, né? Ela sai com o jato de xixi, né? Então a gente não dá tempo dela migrar, entende? Limpeza na ordem correta, né? Que é de frente, né? Ou seja, dessa região aqui da vagina pro ânus, né? Então toda vez que a gente vai fazer limpeza, a gente passa o papel, o lenço umedecido, a bucha, o que for, né? Claro, se você tem o hábito de usar bucha, né, gente? Porque a gente não precisa de usar sabão na nossa vagina, né? A gente utiliza sabão apenas na parte externa, né? Na vulva, e a parte interna, nada, nem água, né? Então, nosso corpo já tem métodos para fazer uma limpeza e excreção na parte interna, né? E então uma limpeza na ordem correta, né? Então eu não trago do ânus para minha vagina, porque o meu ânus ele tem, né, bactérias que a minha vagina não consegue lidar, que a minha bexiga não consegue lidar. Então para que eu vou trazer essas bactérias de trás para frente, entende? Se elas não conseguem lidar com elas. Ter cuidados com a depilação, né? Por exemplo, o pelo, ele pode aumentar a umidade, mas gente, não tem, por exemplo, embasamento científico em relação a isso. Eu não sou uma pessoa contra pelos, muito pelo contrário. Mulheres adultas têm pelo, né? Agora, como que eu gosto muito de falar com a minha paciente, né? Como você se sente em relação ao pelo? Você se sente mais confortável com, sem? Tem mais a ver com conforto, entende? Tem mais, porque o cuidado com a depilação também tem a ver, por exemplo, com a gilete, se você se sente irritada, se isso inflama, entende? Etc, entendeu? Não necessariamente com ser a favor ou contra depilação, tá? Muito pelo contrário, eu não me importo de verdade, assim, já acompanhei muitas mulheres com seus pelos naturais durante seu parto, durante seu exame de ginecologia, e tá tudo certo, né? Eu não tenho vergonha, você tem? E aí, quando a gente fala de vaginose, de laceração, né? Tem alguns estudos que falam, né, e tem um estudo de 2012 muito importante, né, que falam que muitas mulheres têm vaginose, né? O que é vaginose? Uma candidíase, uma infecção por bactéria, enfim, qualquer coisa que tenha uma infecção na vulva, na vagina, né? E isso geralmente está relacionado com corrimento, com odor, né? Então, os estudos, né, eles nos apontam que uma vaginose sem tratamento aumenta a chance de laceração, mas mesmo quando eu tenho uma vaginose com tratamento e tudo mais, eu ainda tenho uma chance mesmo tratando, tá? Então, qual seria uma forma de ter 100% de chance que não vai lacerar? Não ter vaginose e não ter um parto com um excesso de intervenção e saber fazer o expulsivo, né? Porque é muito importante a gente falar sobre isso. Como é que eu vou fazer a força? Qual o momento de fazer a força? E a gente ainda vai falar sobre isso nesse vídeo, tá? Mas o que eu queria falar pra você é, se você tem vaginose, vamos tratar essa vaginose. Ela é muito importante para a prevenção de laceração, né? Então, tratar já de agora na gestação, tá? E mantê-la, né, ok, equilibrada, tá? Porque tem muitas mulheres que têm, por exemplo, candidíases de repetição, né? Então, esses tecidos, um tecido de uma mulher que tem várias candidíases é diferente de uma mulher que não tem. Então, quando o bebê sai, é como se o períneo tivesse menos elasticidade, entende? Mas também não é, como eu disse pra você, se eu fiz a minha força adequada, se eu não tenho uma equipe que fica em cima de mim, pedindo pra eu fazer força, sem eu estar com vontade, etc, né? Várias possibilidades que podem acontecer que aumentem a chance de uma laceração, ou ainda uma equipe que quer ficar fazendo episiotomia, né, que não me dá a segurança que eu quero, eu fico com medo. Então, são muitos fatores para eu ter um parto bem sucedido, certo? Então,
Perceba que a vaginose é um dos fatores, né? Não adianta também eu ter uma vaginose, né, bem tratada, não ter vaginose e ter um parto todo cheio de intervenções, sem fazer a força no momento certo, né? Começar a fazer força lá quando alguém me pedir ou quando eu achar que devo, entende? Então, tudo isso são momentos, assim, que são muito importantes da gente falar sobre eles, né? E que fazem muita diferença, tá? Outra coisa também que eu queria trazer aqui pra você, né, é que além da própria como se fala, vaginose, além da própria laceração em si, existe uma visão, né, muito mais ampla sobre a vulva, sobre a vagina, que é uma visão dentro da medicina chinesa, que não é todas as enfermeiras obstetras, que não é todas as obstetrizes que têm essa visão. Por quê? Porque assim como não são todos os profissionais que fazem a acupuntura obstétrica, né? Na verdade, não são todos os profissionais que fazem a acupuntura, que fazem a obstétrica, ainda é menor a chance ainda. E quem dera ainda entendesse de reflexologia vulvar, vaginal, né? Então, isso inclusive é uma das coisas que eu ensino muito para as minhas aprendizes, né? Que existe uma reflexologia na nossa vulva e na nossa vagina, da mesma forma com que existe uma reflexologia nos pés, nas mãos, nas orelhas, na língua, nos olhos, na barriga. Então, perceba, né? Você já ouviu falar sobre reflexologia? Me fala. Já faz sentido para você botar a sementinha na orelha pra tratar a língua? Botar ali aqui, gente, tem tudo na nossa orelha, né? Tem o nosso corpo inteiro, todos os nossos sistemas digestivos, internos, externos, emocionais na orelha. Se tem na orelha, tem no pé, tem na mão, né? Tem na nossa barriga, que a gente chama de pontos Mo, né? Pontos Chu em algumas linhas, né? Na íris, na nossa língua, né? Então, se tem na nossa língua, tem na nossa íris, também tem na nossa vulva, né? Tem na nossa vagina, na parte interna da nossa vagina. Então, é muito importante a gente falar, por exemplo, sobre massagem vulvar, massagem vaginal, massagem perineal, né? Lembra lá da nossa anatomia da nossa vulva? Então, a gente está pensando em melhorar essa musculatura, hidratar essa pele, fortalecer essa pele, mas também com essa visão da medicina chinesa, tá? Não é todo fisioterapeuta que faz massagem perineal e tem a visão da reflexologia chinesa, ok? Você tem que perguntar pro seu fisioterapeuta se ele faz a reflexologia chinesa. Então, se ele não faz, ele está pensando mais uma questão sistêmica, os nódulos que ele encontra, as dores que ele encontra, ele vai ter uma explicação dele voltada para as musculaturas, né? As musculaturas que estão ali interligadas, as posturas que você fica durante o seu dia, o seu trabalho, mas quando ele tem uma visão da reflexologia, ele consegue ir além. E ele consegue também entender que, pensa aqui comigo, se eu faço uma massagem na minha vagina, nas paredes vaginais, na minha vulva, né? Porque não é só na vagina, também tem a vulva, né? Aqui, a vulva, a parte externa e a vagina, a parte interna. Então, se eu tenho toda essa visão, se em cada parte da minha vagina, se eu tenho um nódulo de tensão aqui e esse nódulo está relacionado à angústia, à tristeza, ao coração, ao pulmão, né? Então, cada uma vai me dizer uma coisa. Maitê, não entendo de medicina chinesa, achei incrível, mas não entendo. Não quero entender também. E agora? Você que é o meu paciente, né? Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer a massagem perineal, tá? Que inclusive ela é muito importante para a gente prevenir a nossa laceração, né? Então, a gente precisa manter a vaginose em dia, né? Então, tratada, se você tem, ou prevenir para que ela não apareça, né? Como que a gente previne? Banho de assento de vez em quando, né? Aqueles cuidados que eu passei da calcinha de algodão, roupas não apertadas, etc. Sabão neutro, não lavar dentro, não fazer duchas, né? Outra coisa também que é muito bom para prevenir é óleo de coco, que mantém o pH equilibrado, tá? Mas se você vai fazer banho de assento, não faça de qualquer erva, pergunte antes, tá? Porque não é todas as ervas são seguras para gestação, né? Do mesmo jeito que eu não bebo, eu não passo no meu corpo, eu não sento, não faço nada na erva, tá? E aí,
pensando nisso, o que que eu oriento você a fazer? Quando você for fazer a sua automassagem em casa, que você observe quais são os locais que dói, né? Olha, é mais profundo, né? Então, você vai fazer com o seu dedão, certo? Porque a gente não consegue introduzir muito bem os outros dedos, indicadores, médio na vagina quando a gente tá gestante. A barriga não ajuda muito, né? Então, você pode pedir o seu companheiro ou companheira para fazer para você. Você ensina ele, mostra esse vídeo para ele, para ela e peça, né? Olha, amor, divide aí, né? Esse caminho, né? Ah, a gente tem, sei lá, um dedão e meio de canal vaginal, né? Nesse caminho, metade, dói na metade para lá, dói mais próximo do colo, dói mais próximo da porta, né, da saída. Então, onde tá essa dor? É na esquerda, é na direita? Anota. Como eu me sinto quando eu faço um movimento circular nesse lugar? Nossa, eu me sinto angustiada, me dá agonia, eu preciso parar, né? Ou me dá raiva. Para, né? Para com isso aí. Faz nos outros lugares aí não, né? Então, como você se sente? Me libera medo, me libera raiva, me libera... Isso é o importante pra mim, tá? Então nem é importante você entender aonde é, o que que é em cada lugar. Eu vou te dizer o que que é porque eu estudei, eu vou dizer pra você, né? Agora, o que que você precisa entender? Aonde tá essa dor? O que que você sente durante a massagem, né? E eu vou te entregar, inclusive, esse mapinha aqui, né? Então, se você tá sendo acompanhada por mim, eu vou te mandar esse mapinha aqui, que é o mapinha da automassagem, né? Então, o que que você vai fazer? Você vai anotar em sessões as sensações num diário, né? Você vai compartilhar comigo o que que você anotou, o que que você percebeu e tudo mais. Você vai repetir essa prática com muita consciência. Então, é um momento que você vai tirar para isso. É importante que você utilize óleos de coco ou óleos que a sua parteira, enfermeira, te entregar, te orientar, né? E se você não conseguir fazer sozinho, ensine o seu companheiro, peça ajuda, tá? Agora, como é que a gente vai, então, fazer? Quando eu vou fazer a automassagem, né? Eu vou começar, então, ali com 34 semanas, 2 vezes na semana, num período mínimo de 10 minutos, tá? Durante a prática, eu vou observar quais são as sensações emocionais e corporais. Espera aí que eu vou pegar uma vulva aqui pra te explicar. E eu vou, né, linda minha vulva. E aí eu vou observar isso, vou anotar, certo? Quando eu perceber dor, desconforto, eu preciso entender onde tá. Tá na minha região externa, tá na minha região interna, tá no centro, né? Como que é o centro tendíneo? É essa região aqui, né? Então aqui eu tenho clítoris, eu tenho aqui o meu buraquinho que sai o xixi, que é a uretra, e aqui eu tenho a vagina, certo? Claro, na nossa vida ela não é tão grande assim, né? Aqui é uma versão aumentada para você entender o que que você tem que fazer, tá? E nessa união aqui, porque aqui embaixo eu tenho o orifício anal, certo? Então aqui nessa região, ó, é o meu centro tendíneo, tá? Então quando eu faço uma pressão aqui, eu sinto alguma coisa, né? E qual é a sensação que dá quando eu faço isso, tá? É uma dor aguda, né? O que que é uma dor aguda? É como se alguém tivesse me dando uma facada, né? Ou não, é uma dor que vem e vai, ou dói sim não pressionar e alivia quando pressiona, ou quando pressiona dói, mas se eu ficar pressionando alivia. Como que é? Então é o máximo de detalhes que você puder trazer para mim, melhor vai ser essa nossa interpretação, tá? E aí, se é uma tensão muscular ou se parece ser outra coisa, se quando eu aperto, né, nesse local, qualquer local que seja, né, da minha anatomia, se os meus músculos ficam tensos ou se é relaxante depois de um tempo, se é relaxante desde o início, se me traz sensação de medo ou insegurança, se me traz uma sensação de tristeza ou melancolia, se me traz qualquer sensação, tá, gente? Aqui eu tô dando exemplos, né? Pode sentir medo, tristeza, raiva, preocupação, euforia, agitação. Ah, é gostoso. Não, só é gostosinho, né? Então, tudo isso são dados muito importantes, né?
E aí, como que eu vou fazer essa técnica então, tá? Você pode pegar esse vídeo, pausar, voltar quantas vezes você quiser, faz várias vezes até você gravar. Mas é simples, né? Primeiro eu vou começar nessa região externa, né? Então, primeiro eu vou fazer um cuidado com a vulva. Eu vou fazer semicírculos aqui, ó. Vou pegar a minha mão, né? A palma, o espalmar dos meus dedos, né? E vou posicionar em cima da minha vulva, tá? Então, eu vou fazer, ó, movimentos circulares. Perceba que aqui eu quero mobilizar a minha musculatura, ó. Tô fazendo aqui no meu tecido, tá vendo que eu ponho pressão, né? Não é uma cosquinha, ó. Não tô só alisando. Eu tô realmente pressionando a minha musculatura e tô mobilizando a musculatura, tá? Então, eu vou fazer esse movimento circular de todos os lados, né? Então, eu começo em cima, vou girando na lateral, né? E vou fazer em toda a região, tá? Depois que eu fizer semicírculos em todos os lados, os dois lados, né, da vulva, eu vou bombear essa região centro-tendínea, tá? Então, eu vou fazer ali uns 8, 10 bombeamentos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Depois que eu fizer isso, eu bombeei. Por que eu vou precisar bombear isso aqui? Eu tô ativando o sistema linfático, tá? Nós temos alguns filtros no nosso corpo, né, que recebem as linfas, que se chamam linfonodos. Os linfonodos, eles estão presentes em várias regiões do nosso corpo, principalmente axila, virilha, né, por exemplo, aqui no pescoço, quando a gente tem uma inflamação, né, a gente percebe que fica inchado e tudo mais, né. Então, são os nossos linfonodos que trazem as linfas, e a linfa, ela carrega a nossa imunidade, né. Quando a gente corta, percebe aquela aguinha que sai? Aquilo lá é a linfa, tá? Não vou explicar muito sobre a linfa, né? Mas saiba que ela tá existindo, ela existe, ela tá aí. E aqui nesse lugar a gente faz esse bombeamento justamente pra gente esvaziar esses receptores para eles receberem novas linfas. Então, se eu tenho edema na vulva, né, que é inchaço, a minha vulva tá inchada durante a gestação, quando eu faço esse movimento, essa massagem, eu também diminuo um pouco desse edema, né? Sem contar que ela vai trazer elasticidade, né? Você percebe que algumas dores sacrais, né, ou dores na região do quadril se aliviam porque a tensão, a gente encontra muitos músculos quando a gente faz a massagem perineal, tá? Não só os sistemas, né, de órgãos, de medos, de emoções, que estão também presentes sistemicamente falando de uma forma reflexa aqui, lembra lá da reflexologia chinesa? Mas também a gente trabalha músculos acessórios, né? E todos os nossos músculos pélvicos passam pela vagina, pelo ânus, pelo reto, tá? Então, quando a gente faz isso, essa massagem, a gente também melhora muito a qualidade de vida em relação às nossas dores, né? Então, tem mulheres que sentem dores e se resolve a dor com massagem perineal, incrível, né? Então, se é algo que dói, é algo que tá tenso, e se eu relaxo, eu tô resolvendo, e isso vai ser ótimo pra mim agora, e vai ser ótimo para mim lá no futuro, no parto, porque isso vai estar resolvido em vários sentidos, certo? Então, terminei o bombeamento, que é a minha primeira parte da técnica aqui. Agora, na parte interna, né, terminei a parte externa, eu vou para a parte interna. Na parte interna, eu vou pegar os meus 2 polegares, né, vou fazer esse movimento aqui. Então, considera que você está aqui no meu lugar, né, você vai posicionar os seus polegares para frente e vai introduzir aqui na vagina, né, então você vai fazer esse movimento aqui, tá? Então, eu vou fazer uma simulação aqui só para você entender, né? Então, você vai pegar o seu polegar e você vai começar a fazer nas laterais um deslizamento, ó, de 4 a 1, né? Ou seja, de 4 horas do relógio. Então, a gente vai imaginar um relógio aqui é meio-dia, né? Aqui é 6 horas, aqui é 3 horas e aqui é 6 horas, tá? Talvez aí no vídeo você veja invertido, mas basta você imaginar aí um relógio, né? E que esse relógio vai fazer como se andasse o relógio mesmo no sentido horário, certo? Então, primeiro a gente vai fazer de 4 horas
de 4 a 1 hora, né? Então, se eu tenho aqui meio-dia, eu vou começar, então, na 1 hora, certo? Posso fazer um pouco mais pra cima? Pode, a vagina é sua, você faz do jeito que você quiser, certo? Mas entenda que a técnica é da 1 pra baixo, né? Então, da 1 até 4 horas do relógio, a gente faz, ó, esse movimento. Perceba o que eu tô fazendo aqui? Eu tô varrendo com o meu dedão a parede da minha vagina. Eu tô fazendo esse movimento ali interno, tá? É lá dentro, Maitê? Não, eu vou começar na parte mais externa. Ó, o meu dedão não tá lá dentro, né? Ele tá aqui de fora, tá vendo? Então, quando eu considero, ó, todo o meu canal, eu vou primeiro começar nessa parte mais externa, né? Então, eu faço esse movimento, ó, de cima para baixo, como se eu estivesse realmente deslizando, tá? Não é uma cosquinha, tá? É pressão mesmo. E aí, você vai colocar mais pressão ou menos pressão de acordo com a sua sensibilidade, né? Então, eu comecei a parte externa, agora eu vou para a parte média do meu canal, certo? Então, aqui eu tenho todo o meu canal, vou fazer a parte média do meu canal. Terminei a parte média, eu vou fazer de 1 a 4, né, deslizamentos, ou posso fazer mais? Posso fazer umas 6 deslizamentos, tá? Ir e vir, desce e sobe, desce e sobe. Fiz 6 vezes, eu vou pro mais profundo que o meu dedão alcançar. Sobe e desce 6 vezes. Finalizei, eu troco a minha mão e agora eu vou fazer o outro lado. Do mesma forma, ó, subi e desci, subi e desci, subi e desci, 6 vezes, com a intensidade que você conseguir, na parte mais externa da vulva, depois a parte mais mediana da vulva, 6 vezes, depois a parte mais profunda da vagina, né? Então, aqui eu tô fazendo a parte interna da vagina, tá? Aqui é vulva, aqui é vagina, né? Então, eu vou fazer na parte interna da vagina. Além de fazer esse deslizamento, terminei o deslizamento nas duas laterais, uma com cada dedão, eu vou então agora buscar com o meu indicador pontos tensos ou doloridos para eu relaxar. Se você não conseguir alcançar a vagina com o indicador, você pode buscar com o dedão mesmo. E como é que a gente busca? Novamente, de fora para dentro, para o mais profundo, fazendo essa varredura, ó. Pode dividir aí umas 3 regiões, vai buscando os locais de dor, né? Faz com o dedo, depois faz com uma mão, depois faz com a outra mão e vou buscando, né? Novamente, essa busca também não é um deslizamento, uma cosquinha, é uma pressão. Eu ponho uma pressão mais superficial, vou aprofundando, então você vai descobrindo, né, as intensidades, os locais e você vai anotando. Olha, quando eu aperto aqui mais para fora, o que que eu sinto? Ah, quando eu aperto mais para dentro, o que que eu sinto? Não sinto nada, tá tudo ótimo, tá tudo bom, né? Então, ai meu Deus, dói tudo, isso é um problema? Não, é só uma questão de trabalho. Então você vai respirar fundo, vai começar mais suave, vai intensificando conforme você vai fazendo. Até porque você precisa fazer pelo menos 2 vezes na semana 10 minutos, tá? Se esqueceu, acabou a minha semana, já passou 7 dias e eu não fiz, faça 20 minutos naquele dia. Mas não faça disso uma rotina, tá? Porque o ideal é você fazer 2 vezes na semana 10 minutos, ok? E aí, depois que eu terminei, né, eu vou fazer uma técnica de pinça 3 vezes em ambos os lados, em sentido horário, indicado, né, pelo estudo que eu trago em algumas redes sociais. E se você quiser, eu posso te enviar esse estudo também. Ele ensina a técnica direitinho, traz todas os números, né? Tipo, olha, quem aplica, qual é o resultado, né? Qual é o nível de elasticidade, qual é a chance de lacerar aplicando essa técnica, entende? Então, é um estudo bem legal que traz bastante informação, tá? E aí, né, qual é a última técnica agora? Então, em pinça, né? Uma pinça é esse movimento aqui, aonde eu introduzo o meu dedão e os outros dedos ficam de fora. Então, eu vou fazer esse movimento aqui, ó, como se eu estivesse apertando, né? Então, nesse movimento de apertar, eu vou separar em 3 regiões, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3,
Uma, duas, três. Terminei, o relógio não gira nesse sentido, então terminei essas 3 regiões aqui, né? Eu posso trocar a minha mão. Agora eu vou fazer uma, duas, três, uma, duas, três, uma, duas, três. Por que eu finalizo fazendo esse bombeamento com a pinça? Não só para eu continuar relaxando, mas também continuar buscando os locais de tensão. Eu continuo fazendo dentro da pressão que eu consigo. E também faço aquela finalização da drenagem, né? E para finalizar, menos importante, mas também muito essencial, é o bombeamento no final também. Então a gente faz o bombeamento no início para esvaziar e a gente faz o bombeamento no final para o corpo falar, ufa, finalizamos, tá? E aí, nesse processo, existe também a possibilidade, por exemplo, de fazer a massagem no consultório, tá? A massagem no consultório é diferente, não vou explicar com detalhes aqui pra você, porque se você for fazer no consultório comigo, eu vou te explicar no consultório, certo? E aí a gente vai fazer juntas. Eu vou fazer em você no consultório, assim como uma fisioterapeuta faz no consultório dela, tá? Maitê, não tenho fisioterapeuta pélvica na cidade. Posso fazer com você? É isso mesmo, né? Então, por exemplo, na minha cidade não temos fisioterapeutas pélvicos. Eu faço hipno, a enfermeira obstetra, obstetriz pode fazer essas técnicas no consultório, desde que ela entenda o que ela tá fazendo, tá, gente? Então, eu realizo esse cuidado, esse treinamento, e esse vídeo é para você que quer fazer em casa, ou para você decidir se você quer fazer, se você não quer. Então eu acho muito legal que você pelo menos tente fazer em casa, mas eu também entendo que nem sempre dá para fazer em casa, ou também tem gente que não gosta de ficar pedindo licença, favor pro marido, às vezes o marido não consegue, a esposa não consegue, né? Ou às vezes não consegue mesmo fazer em casa porque a barriga tá grande, enfim, né? Qual é o motivo pelo qual você não consegue? Já é uma coisa pessoal. Então você tem a opção de fazer no consultório comigo, né? Inclusive tem gente que prefere fazer no consultório comigo porque sente que relaxa mais, porque aí só desapega e curte, né? Tem gente que não consegue fazer comigo porque tem vergonha, né? Como se eu não fosse olhar, né, para aquelas partes lá quando o bebê estiver nascendo, né? E na verdade a gente olha pra vagina várias vezes, né? A gente olha para fazer a coleta do Papa Nicolau, pelo menos é recomendado fazer pelo menos uma durante a gestação, né? E, enfim, então vamos olhar mesmo, né? Agora, o que eu vou ver já é uma outra questão, né? Fique despreocupada, já vi várias, né? E várias situações, então não vou ficar observando se é bonita, se é feia, se tá peluda, tá? Então, essa é a minha menor preocupação, você pode ficar despreocupada, tá? E aí, gente, por que é muito importante fazer essas massagens, né? Por que é muito importante ter todos esses cuidados? Por que é muito importante eu pensar nessa visão dentro da reflexologia chinesa? Por que é importante a gente anotar? Por que tudo isso é importante, né? Tudo isso que eu tô trazendo para vocês. Não só porque eu quero que você tenha uma experiência o mais positiva possível, mas eu também quero que você tenha autonomia, e essa autonomia ela é desenvolvida desde agora na gestação, né? Então, uma mulher que se toca, uma mulher que se massageia, ela entende exatamente onde está o ponto de tensão, ela sabe exatamente a pressão de se colocar, né? E mesmo aquela que faz no consultório, ela tem uma outra consciência corporal, né? Então, a gente consegue mais esse benefício, né? Mais esse cuidado, pensando aí na prevenção de laceração, tá? E aí, uma outra coisa que eu queria contar pra vocês é na hora do parto, né? Então, quando a gente pensa em laceração, olha, já fiz tudo que eu precisava fazer, Maitê, já cuidei da minha vaginose, já cuidamos, né? Estamos livres de vaginose, já fizemos massagem perineal 2 vezes na semana em casa ou uma vez no consultório, né? Ou os 2 intercalando, também funciona. O que mais eu posso fazer para prevenir? Então, a gente precisa considerar o parto, certo? Considerando o parto, ele é o momento, o ápice, né? Que pode julgar ali se vai ter uma laceração ou não, também de acordo com que o bebê desce, né? A saída do bebê,
mecanismos de partos, bebês mal posicionados, tensão materna, tudo isso pode influenciar na laceração e no aumento da chance de laceração, tá? Então vamos imaginar um parto bem desafiador, com uma equipe que não te respeita, né? Num ambiente onde você não se sinta segura e que fique pedindo para você fazer força fora do parto, que fique, sei lá, fazendo violência obstétrica como manobra de Klisteller, né, que é empurrar o cotovelo na barriga, né, coisas assim. Vamos imaginar esse cenário desafiador. Você acha que esse tem mais chance ou menos chance de lacerar, né? Então, obviamente, a gente vai responder e vai entender que um parto mais respeitoso, ele não é só beneficiado para a mãe, ele não traz benefícios só no sentido emocional, como se o emocional fosse pouco. Ele também traz consequências físicas, né? Para o períneo, para a saída, para a posição, para um músculo que está relaxado ou tenso que interfere diretamente na posição desse bebê e etc, né? Então, quando eu tenho todas esses sinais em relação ao meu cuidado, ele também está pensando na sua, como é que fala? Nas suas consequências físicas, né? E a laceração é uma das consequências físicas, tá? Mas como é o nosso tema, né? E a gente vai falar mais em alguns momentos sobre violência obstétrica, sobre questões do tipo, não se preocupe. Hoje eu quero falar especificamente sobre laceração, até mesmo porque é o nosso tema, né? Senão a gente vai ficar aqui 30 anos falando sobre várias possibilidades, né? Agora, voltando à questão da laceração, por que que não... Então, tem a parte do bebê, tem a parte da mãe e tem a parte da equipe, quando eu penso em laceração, tá? Então, qual é a parte do bebê? O bebê, ele é um ser que reage ao ambiente que ele está, tá? Então, de uma certa forma, se eu tenho uma mãe bem cuidada, confiante, relaxada o suficiente para se entregar pro processo, apesar da dor, lida bem com a dor, né? Não tá revoltada, não tá querendo acabar com o planeta, né, etc. Porque assim, gente, tem mulheres que precisam se expressar durante o trabalho de parto, e elas precisam gritar, elas precisam falar, e a gente percebe que tá tudo bem, é um momento de catarse para ela, né? Agora, tem mulheres que elas realmente gritam e ficam bravas porque elas realmente não estão confortáveis. Eu tenho que entender o que que aquele grito tá me trazendo, tá? Também não é naturalizar o grito, né? Mas tentar entender por que aquele grito está saindo. Então, uma coisa é um grito esperado, desejado, né? Tipo, eu preciso disso para liberar as minhas tensões. Ou é porque eu tô pedindo socorro e ninguém tá me ouvindo, entende? Então, é muito delicado, né? Mas, então, essa mãe interfere na sua musculatura, porque uma mãe tensa, como que a musculatura vai ficar relaxada quando a gente não tá emocionalmente bem? Não tá se sentindo segura, não tá se sentindo acolhida, não tá se sentindo respeitada, não tá se sentindo ouvida, entende? Então, essas questões maternas influenciam no posicionamento do bebê. Um mau posicionamento do bebê pode interferir numa bolsa que se rompe antes, tá? É sempre, Maite, que uma bolsa vai romper antes? Não, assista o vídeo da bolsa rota que você vai perceber que não. Tem vários motivos pelo qual a bolsa pode romper. Ela pode romper em qualquer motivo. Infecção pode fazer a bolsa romper antes do trabalho de parto, mas não é o único motivo, tá? Um bebê mal posicionado também pode fazer a bolsa romper antes do trabalho de parto, ou até mesmo durante o trabalho de parto. Então, o momento em que a bolsa rompe é apenas um dos vários sinais que eu preciso observar, né? Mas eu, enquanto profissional, essa não é uma preocupação sua, tá? Se a bolsa romper, você só tem que entender, ok, ela vai romper em qualquer momento mesmo, né? Ela pode romper antes, ela pode romper durante o trabalho de parto, ela pode romper só depois que o bebê nascer, né? Que é o bebê empelicado, enfim. Mas então, um bebê mal posicionado, entenda que é um reflexo da mãe, tá? Dos hormônios que essa mãe tá liberando, de como essa mãe tá sendo assistida e como ela tá sentindo essa assistência. Porque também não é só a assistência que ela tá recebendo, é como ela vê essa assistência, certo? Agora,
além do bebê, eu tenho a mãe, que eu já falei, né, que precisa estar bem, que precisa estar se sentindo amparada e respeitada. E quando eu falo da mãe, gente, eu também preciso entender essa equipe. Se essa equipe tá respeitando, se essa equipe tá atenta, se essa equipe tá presente, se essa equipe tá ali de verdade, né? Então, eu gosto muito de uma visão, né, que fala de neurobiomodulação hormonal, né, durante o trabalho de parto e que também defende o fato de que só a nossa presença ali já é uma intervenção, né? Essa mãe, ela pode entender a minha presença como um auxílio, uma segurança, ou ela pode entender essa minha presença também como como um perigo, né? E isso pode ser racional falando ou irracional, né? Ou seja, inconsciente. Então pode ser consciente ou inconsciente para ela. E eu, como assistência, eu tenho que estar atenta a isso. Como o meu corpo, como a minha linguagem corporal, mesmo silenciosa ali durante o processo, tá passando a informação. Qual é a informação que eu quero passar? Eu quero passar a informação de segurança, de confiança, né? Para que essa mulher também sinta conscientemente ou inconsciente bem amparada, tá? Então perceba quantas coisas nós temos que se preocupar para a laceração não acontecer. E quando eu não tenho uma laceração, também não tenho violência, eu também não tenho. Ah, mas a laceração é uma consequência necessária de uma violência obstétrica? Não, a gente já não viu que a vaginose aumenta a chance, né? Que falta de elasticidade, que a gente melhora com a massagem perineal. Então, uma mulher que não faz massagem perineal tem uma chance aumentada, tá? É garantia, gente? Não é garantia, novamente, né? Nada garante que uma laceração vai acontecer. O que a gente pode é fazer a nossa parte para prevenir e esperar que, mesmo com todos os nossos cuidados da equipe, da mulher, do bebê, também o bebê a gente ajuda com spinning babies, com rebozo, a se posicionar adequadamente. Tem técnicas para ajudar o bebê a se posicionar, tá? Que também são técnicas que ajudam a mulher a relaxar, etc. Então, uma coisa, perceba que uma não funciona sem a outra, é um todo, né? Agora, pensando no expulsivo, na força, vocês acham que o jeito que o bebê sai e a força com que ele sai também influencia nessa pelve? Com certeza, né? Essa musculatura que é assim, né? Quando esse bebê sai, o que acontece? Nós temos um movimento que o bebê faz no períneo, que é um movimento de báscula, né? A báscula é justamente essa, vem a contração, o bebê desce 2 graus, passa a contração, o bebê volta 1 grau. Então, ele sempre vai fazer 2 passos para frente, 1 passo para trás, 2 passos para frente, 1 passo para trás. Então, tem equipe, né, geralmente equipes despreparadas ou intervencionistas que ficam angustiadas com esse vai e volta do bebê, como se isso fosse errado, como se a vagina fosse estrangular o bebê, apertar demais, enfim. Não, é um movimento natural que se espera que esse bebê faça, porque ele está massageando essa musculatura na parte interna. E essa musculatura sendo massageada, ela está sendo influenciada reflexologicamente falando, as emoções da mãe vai vir à tona, tudo isso acontece. O parto é um momento de cura. Também sobre a visão chinesa, sobre visões de várias medicinas alternativas, das parteiras tradicionais, e tudo é muito belo, né, gente? Temos que ver a beleza de tudo isso. Então é muito belo esse bebê que desce, tem um propósito, tem uma mecânica, tem uma fisiologia, né? Não é para se angustiar, é para se entender, né? Então, quando eu entendo, eu desmistifico e eu tenho uma assistência mais respeitosa, dou mais autonomia para a mulher, dou tempo para ela, dou tempo para o bebê, dou tempo para a musculatura dela ceder aos poucos. Então, esse bebê... E ela tá fazendo força? Depende. Quando é que eu vou fazer força? Quando eu sentir uma vontade descontrolada de fazer força. Então, o nosso vontade de fazer força não é racional, tá? Então, não é um momento que eu decido fazer força. Se você tá em trabalho de parto e tá em dúvida se é para fazer força ou se não é, é porque não é. Quando for o momento de fazer força, você não vai ter dúvida. O seu corpo vai fazer força sozinho e você não vai nem acompanhar a decisão, entende? Não é uma decisão sua, racional. O seu corpo sua mente só precisa permitir que o corpo faça aquilo que ele já quer fazer. É como a vontade de fazer um número 2, quando a gente tá com diarreia. Você senta no vaso e fica assim, ai meu Deus, agora eu vou segurar, não tá na hora ainda. Não.
você só senta e ele já acontece, não é assim? Você não segura, né? Então, um bebê que quer nascer também não se segura. Quem é que consegue segurar um bebê que está nascendo? Mulheres que fazem pompoarismo, tá? Que tem uma consciência corporal muito incrível e que realmente conseguem comandar essa musculatura. Não é a maioria dos nossos casos, tá? Então, se você é essa mulher que faz pompoarismo, que consegue segurar, aí você vai ter que fazer uma conversa com o seu corpo de entender, né? E novamente, é visceral, é instintivo. Você vai querer fazer, né? Por que você vai segurar, entende? Então, esses são as conversas que nós precisamos ter sobre laceração, sobre fazer força, sobre qual é o momento de fazer força e sobre como a gente faz força. Então a gente faz aquela força longa, comprida de cocô que a gente tanto ouve. Por mais que seja uma força muito parecida com a força de cocô, gente, é difícil dar pitaco sobre a força de cocô, porque tem gente que fala que é uma violência obstétrica e tem gente que fala, gente, cá entre nós, tem uma explicação melhor do que essa? Depende, né? Por quê? Porque por que eu vou precisar manter a minha força por mais tempo? Vai ter algum momento que eu vou precisar fazer essa força mais comprida, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E geralmente quando a gente precisa é porque algo tá acontecendo, às vezes a gente tem uma pressinha mesmo, porque esse bebê precisa nascer rápido, porque a gente tem algum sinal, tá? Então, eu, Maitê, não sou a pessoa que vai virar pra você e vai falar, faça força, comprida de cocô. Se eu virar pra você e falar isso, pode ter certeza que alguma coisa tá acontecendo e eu preciso que você confie em mim. Mas não é algo que eu faço, tá? A cada 10 partos eu faço isso o quê? 0,00001% de chance de acontecer, né? Por quê? Porque eu sei que o desfecho do parto expulsivo é uma consequência de todo o resto que eu acompanhei com muito zelo, né? Então eu não tenho necessidades de fazer isso. Quando eu faço, é realmente estritamente necessário, né? Por exemplo, episiotomia. Eu não gosto de falar que eu nunca vou fazer, mas eu nunca fiz. Eu já acompanhei mais de 200 mulheres, nunca fiz. Então, nunca precisei fazer. Por quê? Porque eu entendo que é um mecanismo complexo, completo, que vai desde o início da assistência até o final, né? Agora, eu já aprendi a fazer, né? Já fiz na minha residência, na minha pós, mas não fiz na minha assistência, na minha gestante que eu acompanhei desde o início, tá? Então, gente, é isso, né? Então, eu não preciso, por exemplo, fazer toque, entende? Eu sei onde esse bebê tá sem necessariamente fazer toque. Às vezes, em poucos casos, eu faço toque para confirmar quando eu tenho dúvida se todas as minhas outras avaliações são duvidosas ou não me trouxeram a clareza que eu preciso, que é caso de, sei lá, 10% dos casos eu faço toque, por exemplo, que é uma coisa que na maioria das pessoas fazem de 4 em 4 horas, de 2 em 2 horas. Pra quê, né? Por que eu vou fazer esse toque, entende? Então são coisas que eu, Maitê, fui aprendendo na minha caminhada, do porquê fazer, do porquê não fazer. E eu sou muito livre no ambiente domiciliar, né? E eu percebo que eu tenho uma visão ampla, né? Que eu nunca vou considerar só o toque também, mesmo que eu faça o toque, entende? Aonde tá esse bebê, que fase essa mulher tá, qual é a dilatação. Na maioria das vezes eu sei sem fazer toque, tá? Então, quando a gente fala de fazer força, eu geralmente não faço push dirigido, que é se faça força sem você estar com vontade de fazer força, né? Na verdade, o que às vezes acontece é a mulher confundir-se com o momento de fazer força e talvez querer fazer a força antes, né? Então, eu converso muito sobre isso, né? Sobre a importância de realmente sentir uma vontade incontrolável. Se você consegue controlar a vontade de fazer força, eu sugiro que você não faça força, inclusive. É melhor que você deixe o seu corpo, porque você vai ficar com muita vontade de fazer força, certo? Igual quando a gente tá com diarreia. Então, o segredo para uma não laceração pela força, já que a gente entendeu que a laceração pode vir por vários fatores, certo? Levando em consideração a força, por mais que esse bebê esteja saindo muito rápido e você esteja com muita vontade de fazer força, eu sugiro que você tente controlar esse momento, que você fique só na respiração, né? E que essa respiração, que não é de cachorrinho, que não é a falta de respiração, pelo amor de Deus, precisamos respirar, porque a sua respiração é que vai oxigenar o seu bebê, né? Então ela é lenta,
pela boca. E enquanto eu tava fazendo uma respiração lenta e profunda pelo nariz, e depois soltando pela boca durante todo o parto, agora no expulsivo, quando eu sinto uma vontade incontrolável de fazer força, o que eu vou fazer? Eu vou puxar pelo nariz e vou soltar pela minha boca como se eu estivesse soprando um balão. Sabe quando eu quero encher o balão? Faça isso agora. Não faça muitas vezes, tá? Pra você não induzir o parto. Mas faça umas 3 vezes só pra você entender. Puxa pelo nariz e solta pela boca como se você fosse apagar a vela ou se você fosse soprar um balão. Perceba que a sua barriga encolhe. Esse movimento que a barriga faz quando a gente faz esse tipo de respiração é o que a gente chama de prensa abdominal, né? A prensa abdominal, ela é o que vai realmente dar aquele empurrãozinho pro bebê, lembrando que você tá controlando lá embaixo. Então essa força, ela é realmente bem delicada, né? É um momento que a gente não tem pressa, sabe? Por mais que a gente sinta essa vontade enlouquecida de empurrar, né? Ai, mas eu não tô conseguindo controlar, eu quero empurrar. Empurra, mulher, né? Tá com vontade, empurra. Mas lembre-se que se você consegue se preparar desde agora, né, mentalizando como que é isso, se precisar volta no vídeo, assiste mais uma vez, né, como que é mesmo, Maitê? Ah, sopra a florzinha, apaga a vela, né, ou enche o balão, como que é? Ah, então essa prensa abdominal aqui, né, que inclusive é o que o pessoal chama de respiração diafragmática, né, que alguns cantores, né, quem canta sabe utilizar isso, e se você não canta, se você nunca usou, eu sugiro que você faça isso de vez em quando para você se lembrar, não muitas vezes repetidas, né? Mas de vez em quando faça o teste só para você se lembrar, né? Existem outras formas também de ativar a prensa abdominal, como por exemplo, né, fazer puxar um tecido, algumas posições que a gente simula no nosso curso de preparo para o parto também ajuda na prensa abdominal, mas essa questão da respiração é algo bem legal e a respiração diafragmática é algo que é muito bom para a gestação toda, tá? Então é claro que a gente não faz a força quando a gente está respirando, né? Aí é diferente, mas é muito parecida. Enfim, é isso, né? Eu espero que você tenha gostado. Se você sentir de compartilhar esse vídeo com mais alguém, compartilhe, né? Que não necessariamente vai parir comigo num parto domiciliar, que é a maioria dos meus casos, mas eu acho que conhecimento ele tem que ser difundido, né, gente? É por isso que esses vídeos estão acontecendo. Beijo.